Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. E versículo de número 16. Deus abençoe o nosso pastor Samuel, que nos fez este convite. Louvar a Deus pela vida do pastor Josival, pastor presidente, os nossos queridos obreiros que estão aqui. É um prazer estar com os irmãos, ministrar aqui no pastor Samuel. A gente fica mais tranquilo porque nos sentimos em casa. E a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Lucas capítulo de número 4 e versículo de número 16. Diga amém. Amém. Diz assim: e ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler, e ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os de corações partidos, para pregar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Diga amém. Pode sentar. Deus seja louvado. Meus amados e queridos irmãos, Jesus está vivendo uma das maiores fases da sua vida, porque quando ele começa a anunciar o Evangelho, a Bíblia diz que ele faz isso com autoridade. E quando ele está fazendo isso com autoridade, diz a Bíblia que as pessoas começam a perceber que milagres estavam acontecendo, que prodígio estava acontecendo. Ele estava dando vista a cego, ele estava fazendo uma operação de maravilha. É verdade que Jesus volta a Nazaré, e quando ele volta a Nazaré, a Bíblia diz que ele entra dentro da sinagoga. Perceba que quando ele entra dentro da sinagoga, como era costume, ele levanta e pega um rolo, e ele está lendo justamente o capítulo de número 60 de Isaías, ou 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. Perceba que ele tem uma fala em pronunciar a questão da unção. Todas as vezes que nós falamos de unção na Bíblia, é preciso lembrar que a unção era apenas derramada sobre 3 classes de pessoa: profeta, sacerdote e rei. Para estes 3 receber esta unção precisava servir. Esta unção seria ministrada através de alguém que tivesse a autoridade para assim administrar sobre estas cabeças. Quando a gente lê estes textos, a gente percebe que poderia no máximo 2 classes de pessoa receber uma unção. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada,
percebemos que o profeta Samuel, ele era profeta e também ele era sacerdote. Quando falamos do profeta Moisés, falamos de um profeta e de um sacerdote. Lembramos de Elias. Elias recebe a unção de profeta. Lembramos de Eliseu. Eliseu também recebe a unção de profeta. Perceba que quando esta unção era ministrada, esta unção era vista. Por quê, pastor? Porque esta unção, justamente, ela era derramada com óleo. A confirmação desta unção era feita com óleo. Então logo percebemos que a unção era vista. Jesus, quando abre o rolo aqui nesta ocasião e começa a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele vai transferir a unção do campo invisível para um campo invisível. Aleluia! O campo visível da unção é quando alguém iria ministrar sobre a cabeça de um rei, sobre a cabeça de um sacerdote ou sobre a cabeça de um profeta. Jesus, quando está lendo este texto, ele está tirando esta unção visível para o campo invisível. Entenda, você pode até julgar a minha linguagem, você pode até medir o meu conhecimento com o conhecimento do pastor Samuel, você pode até olhar para alguém e julgá-lo se ele tem uma boa palavra ou se ele não tem, se ele tem uma boa oratória ou se ele não tem. Mas quando, aleluia, a unção saiu do campo visível para o campo invisível, aí você olha para alguém e aí você não vai poder julgar a unção. Sabe por quê? Porque a unção você não toca, porque a unção você não apalpa, porque a unção você, aleluia, apenas percebe ela na sua origem concreta, mas a unção se sente, a unção se percebe. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que está derramando uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Jesus, justamente aqui, ele está transmitindo a unção que era visível para o campo invisível. Ele está justamente aqui trazendo uma palavra no livro do profeta Isaías. Quando falamos desta ocasião, lembramos que os fariseus esperavam Cristo. Os fariseus esperavam o Messias. Na sinagoga, pastor Samuel, existia duas cadeiras. A primeira cadeira era a cadeira de Moisés. A segunda cadeira era a cadeira do esperado Filho de Deus. Quando Jesus entra, ele abre o livro justamente ali em Isaías, no capítulo 61. E quando ele acaba de ler, a Bíblia diz, aleluia, que os fariseus, presbítero Túlio, estava esperando o Messias, porque quando o Messias chegasse, ele iria se sentar na cadeira que era dele por direito. Quando Jesus abre o rolo e começa a ler dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar, aleluia. Eu percebo aqui que Ele ministra dois tipos de unção. A primeira unção que Ele ministra é a unção da autoridade. Existe na Bíblia dois tipos de autoridade: a autoridade sobre e a autoridade para. Aleluia. A autoridade sobre não é para eu ministrar sobre a sua cabeça, não. A autoridade sobre, eu não olho para você e aponto o dedo e lanço uma palavra profética, não. A autoridade sobre é sobre os demônios. Perceba, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: eu vos dou autoridade. Entenda, você não vai chegar aqui e dizer para enfermidade: por favor, você pode se retirar dela. Não, você não vai olhar para um demoníaco e dizer: oh demônio, você pode me dar licença. Não, porque no campo da unção invisível
invisível. Jesus te deu a autoridade sobre. Esta autoridade sobre, no original, você vai dizer assim: ei, eu dou ordem agora, enfermidade, em nome de Jesus saia. Ei, demônio, em nome de Jesus saia. Porque é uma autoridade sobre. Porém, Jesus ministra uma autoridade para o que, pastor? Vou lhe dizer. Quando ele chama os discípulos, ele traz uma palavra dizendo: eu vos dou autoridade sobre, e eu vos dou autoridade para o que? Para eu ministrar uma unção. Quer ver uma coisa? Elias disse a Eliseu: o que é que tu queres que eu te dou? A Bíblia diz que Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Então pega, isso aqui é uma unção e eu quero liberar uma palavra nesta noite para você. Deus está dizendo: eu lhe trouxe aqui porque tem uma unção para você. Você vai sair daqui armado até os dentes. O diabo vai olhar para você e vai dizer: mas como é que pode? O que é que aconteceu com ela? É porque você é uma portadora da unção de Deus. Então ele ministra essa unção sobre, e esta unção para. Perceba que ele está lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando eu olho esse texto, eu me lembro de um texto na Bíblia, que a Bíblia nos fala que Deus levanta um moço por nome Saul. É verdade que quando alguns pregadores pregam esta palavra, às vezes cria uma confusão na mente, até porque quando lembramos de Saul, logo fazemos menção de Davi. Aleluia, Davi era segundo o coração de Deus, Saul aquilo que o povo queria. Mas nem por isso Deus é um Deus mesquinha, nem por isso Deus é um Deus debochado que diz: eu vou dar para você quebrar a cara. Se Saul andasse em retidão com Deus, ele seria parte de um marco de Israel. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Saul, a Bíblia diz, pastor Samuel, que logo a unção desce. Perceba que Samuel traz sobre ele algumas recomendações. A primeira recomendação era que ele iria encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. A segunda recomendação era que ele iria encontrar 3 homens que sobem para o Deus de Israel, ou para o monte para orar. Porém, entenda que esses 3 homens que ele iria encontrar, um traria na mão 3 cabritos, outro traria na mão um jarro de vinho, e o outro, aleluia, traria na mão 3 pão. Quando eu percebo que os 3 traziam 3 utensílios, eu começo a entender que Deus disse a Moisés: dentro da arca da aliança, tu vai colocar maná, tu vai colocar a vara de Arão, e tu vai colocar o 10 mandamentos. Eu vou começar pelos 10 mandamentos. A Bíblia diz que Deus chega para Josué e diz: Josué, vem cá, eu vou te dar uma receita. Que receita é esta? É a receita da arca, é o que a arca carrega dentro de si, e é o que é, meu Deus. Vou lhe dizer, aleluia, carrega este livro dia e noite, come ele, anda com ele, medita nele. Se é dormindo, trabalhando no ônibus, na faculdade, medita neste livro de dia e de noite, para que você vá bem. Quando eu olho esse texto, eu vejo Deus dizendo, aleluia, ei, você vai reestabelecer, você vai trazer esta recomendação para a minha igreja. Diga comigo, Deus. Não diga comigo, Deus. Estabelece. Tua unção sobre e para na minha vida. Escute isso. Ele trouxe essa recomendação para Saul, dizendo: Saul, quando tu encontrares esses 3, eles vão te fazer perguntas, e um vai olhar para você e vai te dar pão. Por que razão 3? Por que razão pão? Jesus disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Palavra
palavra de Davi. E a gente fica querendo entender, porque o texto diz que o óleo caiu sobre a cabeça. Diga a cabeça. Barba e veste de Arão. Criamos uma situação na Bíblia e tentamos compreender porque cabeça de Arão. Diga comigo, cabeça de Arão. Essa unção foi ministrada sobre a cabeça de Arão. E quem é a cabeça de Arão? Quem é a cabeça de Arão? Pastor, é Jesus? Não. Está aqui. A cabeça de Arão está sentado neste altar. A Bíblia diz: e o óleo vinha sobre a cabeça de Arão, sobre a sua barba. Está falando do corpo ministerial. E sobre as suas vestes, está falando da igreja. Deus está dizendo nesta noite: eu estou ministrando uma palavra poderosa de unção sobre a sua vida aqui. Vou repetir mais uma vez: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. Diga comigo, Ele me ungiu. Nada mais era do que algo simbólico. Aqui não. Aqui está apenas trazendo um tratado ou uma proposta para você voltar a fazer uma retrospectiva do que o povo conquistado com a arca. Quando a arca é tomada, quando a arca é resgatada e quando Davi celebra. Eu acredito que o pastor Samuel fez essa campanha não para idolatrar a arca, mas para trazer a memória do que era a presença de Deus na arca. Por que aquele moço morreu ao tocar na arca? Será porque Deus, Ele é um Deus que não tem sentimento? Deus não poderia poupá-lo? Deus não poderia dar um baixo, não o fulminar, mas Deus o matou? A arca, quando o povo entrava militando, Israel levava a arca. Quando o povo entrava numa batalha, lá estava a arca. Por quê? Porque a arca não tinha nada de especial se o Deus não estivesse na arca. Aleluia. A arca não ia valer nada se Deus não estivesse na arca. A arca era apenas um brasão, era apenas uma bandeira. Imagina os filmes de época, pelo menos assisti umas 10 vezes Soldado Valente, e quando aquele ator corre, aleluia, contra aquela multidão, porque os soldados estão fugindo, ele pega a bandeira, ergue a bandeira, e de vez de ele fugir, ele vai correndo de contra o inimigo, e aí o povo entende que é para ir junto com ele. A arca era mais ou menos assim. Enquanto o povo via a arca, entendia que a presença de Deus estava na casa. Mas era somente isso. Tem um texto de Jeremias que o escritor grita dizendo: acabou a arca. A arca agora é Jerusalém. Pastor, no princípio criou Deus céus e no princípio criou Deus céus e a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz em Isaías que Deus criou a terra e não a criou deficiente, a criou completa, não criou ela vazia. Então por que razão Gênesis diz que no princípio criou Deus céus e terra, vírgula, e a terra era sem forma e vazia, ponto. Por que razão a terra sem forma e vazia? Aí o texto diz: mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das... Você não entendeu, vai entender. Mas rapaz, eu olho
para Jonathan, eu não vejo nada, mas o Espírito está pairando sobre ele. Rapaz, eu olho para a comissão, só quer ser, mas o Espírito está sobre ela. Rapaz, ele não tem nenhuma aparência, mas o Espírito paira sobre ele. Rapaz, eu acho ele tão vazio, mas o Espírito habita, tá lá. Você é uma portadora da arca, você é uma portadora de Deus. Meu Deus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Diga assim: está sobre. Está sobre. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, 4 pessoas, apenas 4 pessoas, foi revelado que Jesus era o Cristo. Quer ver uma coisa? Ninguém sabia que ele era, ninguém compreendia que ele era, porque as informações corrompem aquilo que eu tenho sobre a sua história. Mas a Bíblia diz que os discípulos conversando, Jesus interrompe e diz: que conversa é essa? Não, Senhor, estamos aí ouvindo falar que tu és Elias, que tu és João Batista, que tu és Jeremias. Jesus volta a Simão Pedro e disse: tu, quem eu sou? Aí Pedro disse: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A primeira pessoa, a Bíblia diz que ele chega, aleluia, o anjo aparece a José e diz: olha, toma ela como a tua esposa, porque o que nela há é obra do Espírito Santo. Houve a segunda revelação. Ele olha para Marta corre e diz: Senhor, se o meu irmão não se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: ei, ele há de ressuscitar. Ela entendia de Bíblia, ela disse: não, mas eu sei que ele vai ressuscitar lá no fim. Eu disse: ei, se tu creres, tu vais ver. Ela disse: ei, eu sei quem tu és. Pode ler o texto. Ela diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Jesus está vivendo o momento do seu ministério, e quando ele abre em Isaías e começa a falar como era de costume, todos os ouviam. E ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. Queridos, entenda que nas 2 cadeiras, presbítero Túlio, ninguém poderia sentar. Reservada uma para Moisés e outra para o Messias. Quando ele acaba de ler, ele fecha o Torá, ele fecha o livro, entrega para quem é de direito, e a Bíblia diz que ele vai, permite-me, pastor Samuel, e ele se assenta na cadeira do Messias. A Bíblia diz que toda a casa olha para ele, fixa o olhar, e ele levanta dizendo: hoje é confirmado a profecia. Sabe o que eu entendo aqui? Ele está dizendo: eu tirei a unção do campo visível. Que unção é essa? A unção com óleo. Aí eu percebo que tu és profeta, que tu és rei e que tu és sacerdote. Jesus tirou a unção do campo visível e colocou no campo invisível. Alguém olhar para mim pode até julgar o sapato que eu ando, a roupa que eu ando, a casa que eu moro, mas ninguém pode julgar a unção que eu tenho. Ei, Deus me trouxe aqui para lhe dizer: você tem unção de Deus na sua vida, sim. Somente quem tem unção, levante a mão que eu quero ver. Você dá um glória a Deus bem forte. Então a arca era apenas algo simbólico. A arca se foi, passou a arca, e de repente Jesus lança uma palavra dizendo que você é o templo e morada do Espírito Santo. Você comporta a presença de Deus. Não precisa mais
Ele revelar madeira, Ele mandar você pegar ouro maciço, Ele mandar você pegar agora querubins, fazer uma réplica da arca, para que a presença dele habita lá. Não, 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 não. Você é o que comporta a presença de Deus. É por isso que aonde você passa, alguém diz: rapaz, eu estou sentindo um calor diferente. O que é isso? É a presença de Deus. Rapaz, eu estou sentindo uma coisa diferente. Estou com vontade de chorar. O que é que está acontecendo? É a graça de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Porque você comporta a presença de Deus. Não precisa mais de arca, não. Você é aquilo que Deus escolheu para que a presença dele habite. Somente quem tem presença, somente quem tem presença, levanta a mão. A arca foi levada, e eu vou terminando aqui. Jesus está na cruz no meio. Diga assim: no meio. E a Bíblia diz que ele não morre. É engraçado, ele não morre não. Ele se entregou à morte. O véu do templo que cobria, que estava ali, que ninguém podia passar do outro lado. No momento crucial, o véu do templo é rompido. Mas nós estamos falando de uma cortina de linho fina. Estamos falando de um véu. A Bíblia diz que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Por que razão o véu foi rasgado? São detalhes de Deus para você. Por que razão Deus, na pessoa de Jesus, quando morreu, o véu, primeiro tudo, rasgou-se. E quem estava ali, quando o véu cai, olha, todo mundo olhando para dentro, porque ninguém podia entrar. Você não podia ter unção. Quer ver uma coisa? Tem alguém essa sensação? O Espírito te possuirá. Segure. Outra expressão. O Espírito vai passar. Terceira expressão. O Espírito vai se apoderar. Possuir, passar e se apoderar não é estar. É momento. Então eu disse: sensação, quando o Espírito te pegar, tu vai matar 1000 com uma cajada, mas o Espírito não vai ficar, ele vai passar. Então você recebia mais ou menos assim: o Espírito passava e você recebia, mas logo saía. Por quê? Porque a unção não descia a não ser profeta, reis e sacerdotes. Sabe o que é unção? É da Bíblia dizer essa unção que está escrito: da onde vem a tua? Não, da onde vem a tua? Mais uma vez, da onde vem a tua? Se ele faz uma pergunta dessa para ele, imagina isso aqui, porque está escrito. Ela não sabia de onde vinha, sabe por quê? Fique de pé. Se ele fosse tamanho desse gigante homem de Deus, ela sabia que a força dele vinha do tipo corporal que ele tinha. Mas ela olha para ele e vê um homem franzino, vê um homem pequeno, vê um homem sem estatura, vê um homem que não tem músculo. E a pergunta é: de onde vem a tua força? Alguém olha para você e diz: mas por que ainda está de pé? Como é que tu está de pé ainda? Me diz aí qual o segredo. Porque fulano de tal que revelava identidade, CPF, dançava para cá, pulava para cá, está no mundo. Qual é o segredo que você ainda não caiu? Aí você diz: é porque o Espírito não passa, é porque o Espírito não apodera, é porque o Espírito não me possui. O Espírito habita só minha vida. Mas por quê? Porque eu sou um portador de Deus. Ela mandou me
e come canarabás. Você é um portador de Deus. Você comporta Deus dentro de você. Quando o véu no templo é rasgado de alto a baixo, as pessoas olham para dentro, para terminarmos aqui, e percebem que lá depois da cortina, depois do véu, não havia a arca da aliança mais. A arca da aliança já estava subida faz tempo. E o que é que tinha lá? Tinha apenas uma pedra, segundo os historiadores. Mas nesta noite aqui, aleluia, você não precisa carregar uma réplica de arca dentro do poço, aleluia, nem uma foto da réplica para quando você olhar se arrepiar todo. Não. Deus diz assim: ei, eu escolho você para habitar dentro de você. Ele aparece a Salomão e diz: Salomão, eu não escolhi este lugar como casa de sacrifício. Ou seja, é você. Ei, Salomão, eu agora estou perpetualmente sobre esta casa. O que eu aprendo aqui é que a glória de Deus entrou na tua vida e a glória não vai sair mais. A glória chegou na tua casa e a glória não vai sair mais. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: Deus, eu comporto a tua presença. A presença de Deus te fortalece nesta noite. A presença de Deus te dá vida nesta noite. A história de Obed-Edom mudou todo o cenário de Israel, porque Davi percebe que aonde a arca está, há prosperidade. Deus está me dizendo que a presença dele vai estar perpetualmente sobre a sua vida. E se a presença dele está sobre a sua vida, haverá multiplicação, haverá cura, haverá salvação. Tem algumas pessoas na nave da igreja que Deus me disse que nesta noite te trouxe aqui, porque o Espírito não vai passar, porque o Espírito não vai possuir, porque o Espírito não vai se apoderar. O Espírito vai viver, o Espírito vai habitar, o Espírito vai ficar dentro. Você pode fechar seus olhos. Feche seus olhos que eu vou louvar o Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Diga comigo: Deus. Diga comigo: Deus. É bem isso, é glória a Deus.
hoje? Onde está a primeira vida que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Tem coisa que só muda depois da sua atitude. Tem coisa que só melhora depois de você tomar atitude. Eu sei que aqui no nosso meio tem uma pessoa que está precisando tanto de Jesus. Ele está te dando a oportunidade hoje. Onde está a primeira vida que quer aceitar a Jesus como Salvador aqui nesta noite? Levante sua mão, eu vou buscar você aí.